Então, eu fiquei curioso em relação à sua história, porque você começa no teatro, né? Depois Sim. você acaba como pós-graduando e professor da pós-graduação em ciência e religião lá da Metodista de São Paulo, né? Da Uhum. Universidade Metodista de São Paulo. Como é que começou a sua ida pro teatro para você acabar na religião? Como é que foi isso? O teatro eu comecei cedo, né? Com 12 anos. Pois é. Era uma coisa de criança e segui por longos anos, assim, né? No Uhum. teatro, né? Mas, assim, logo ali em 99, né? Entre 98 e 99 eu comecei a trabalhar com um diretor, né? Uhum. O Wilson Julião. E primeiro que ele já tinha uma experiência com o Butô, né? Ah, é? Butô? O Butô, ele fez uns trabalhos com o Mintanaka, que é um expoente, assim, do Butô japonês, né? Certo, certo. Uhum. E o Butô já tem um pouco esse corte, né? Desse trabalho um pouco mais profundo, né? De investigação, né? De si mesmo, do interior, O né? teatro normal não. Oi? O teatro normal não. Aquilo que nós chamamos de teatro normal, talvez televisão, teatro de palco, O como? teatro, ele também sempre é. Uhum. Todas as linguagens, né, das artes, elas vão lidar com o ser humano, né? Uhum. Mas há um corte distinto, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no Butô, que ele tem uma preocupação um pouco mais, assim, de lidar com conteúdos internos, né? Essa virada, né, na verdade, ela não é tão nova, né? Ela se dá na década de 60 e 70, Uhum. né? É um movimento de contracultura, né? Porque quando a gente pensa o teatro, né, a gente até no meio artístico a gente fala o teatrão, né? É aquela coisa de você interpretar um personagem. Vou fazer o Certo. Hamlet. Eu pensei nisso também, Shakespeare. Né? Pronto, vou fazer o Hamlet. Eu sou o Aham. Hamlet, certo? Ok, ok. Então eu vou construir uma personagem, né? Aham. Um dos nossos teóricos mais fundamentais, assim, o Stanislavski, né? Ele vai falar justamente sobre a criação do papel, a construção da personagem, né? Então eu vou pegar aquele Hamlet e eu vou dar uma interpretação para aquele Hamlet. Ou seja, você vai encarnar o bicho, você vai trazer ele pra você. Isso, só que Aham. com as minhas Com as suas características, sem porque dúvida. quando você assiste, por exemplo, Mas nesse processo cinema, você tem que ler Hamlet, pensar como é que você estaria na situação dele? Como isso, exatamente. Então é Tanto um que o processo de Stanislavski altas leituras, você tem que ler muito. tentar compreender as motivações internas do Hamlet. Processo de hermenêutica. Isso, de interpretação, que é isso que o Stanislavski nos mostra, né? Certo. Fala, ó, pensa aquele sentimento, né? E a partir daquele sentimento que a personagem tenta estabelecer algum vínculo com os sentimentos que você já teve, para você criar, né? E aí aquela coisa do ator que chora, que entra na emoção, no drama, né? Porque de alguma forma ele está investigando lugares da própria vida dele. Vida né? dele, exato. Né? Uhum. O que vai acontecer no pós-guerra, ali no movimento de contracultura, é que a arte de interpretação, a arte teatral, ela vai sendo tomada por uma outra perspectiva. Do que a gente chama de teoria da performance. Né? Então você não vai mais interpretar uma personagem. O que as pessoas estão vendo em cena não é um personagem, mas é você. Aspectos seus que você selecionou de alguma forma, a partir de algum corte, para mostrar para as pessoas. Certo. Né? Então, quando eu estou vendo, por exemplo, o Mintanaka fazendo uma dança, o Mintanaka não está interpretando alguma coisa. Eu estou vendo ele expressando partes profundas do inconsciente. Né? Então, essa experiência, ela passa a dominar a arte contemporânea. Né? E aí, enfim, por que eu cheguei então na coisa da religião? Um dos autores pesquisadores, né, desse ramo, né, é o Grotowski, que é um pesquisador, um teatrólogo polonês. Né? Imaginei com esse nome, podia ser brasileiro ou polonês. Então o Grotowski ele começa uma pesquisa de investigação nesse sentido, né? E aí ele vai evoluindo porque ele vai chamar de parateatro, que não é mais teatro, é parateatral. Mas como assim para? Normalmente a gente usa a palavra paralelo. meta. Paralelo. É algo que observa de cima para baixo, não é o caso. É paralelo. É paralelo. É uma outra perspectiva, porque eu estou usando as artes cênicas ali, mas para outra finalidade. Qual seria? De autoinvestigação. Autoinvestigação. E aí ele, no final da vida dele, os últimos 10 anos, né, quando ele já está vivendo na Itália, ele vai para Pontedera e passa a viver lá, ele já vai trabalhar com o que
Não foi ele que deu o nome, foi um outro teórico, que é um teatrólogo inglês, chamado Peter Brook, chamou o trabalho dele de arte como veículo. Então, essa arte como veículo é onde o Grotowski chegou no limiar da obra dele ali, né? Isso por volta de que... Década de 90. Década de 90, muito próximo, então. Isso. Tá. Em que realmente, assim, então ele usava uma pesquisa baseada, por exemplo, em cantos africanos, e que a ideia era realmente você utilizar aquela experiência física corporal para alcançar estados superiores de consciência. Peraí, você está me dizendo que o Grotowski é um polonês que vai para a África. Ele não vai para a África. Não vai para a África. Não, ele tem várias é? pessoas que vêm até ele e traz coisas para ele, né? Certo. Um dos teóricos, né? Inclusive que eu trabalhei no meu mestrado lá na Metodista, né? É o Eugênio Barba, que é um dinamarquês. Ok. O Eugênio Barba, ele é um pesquisador, ele é um historiador das religiões. E ele se torna um pesquisador de teatro, assim, um teatrólogo. Ele trabalha com antropologia teatral. E o Eugênio Barba é o cara que está no mundo, andando pelo mundo, conhecendo várias experiências pelo mundo e vai levando para o Grotowski. Ele aprende e leva para o Grotowski. Ele vai, aprende e leva para o Grotowski. Porque o Grotowski não podia nem sair da Polônia, ele era proibido de sair de lá. Ah, é? Por conta do governo, na época, que era um governo comunista e que considerava o Grotowski como uma pessoa meio perigosa, entendeu? Ah, entendi. Nós estamos diante aí de uma... Mas 90? Década de 90? Década de 80. Depois, 80, 90. Quando eles conseguem tirar ele de lá... Você tem a questão da posição do João Paulo II, né? Ele é um polonês também, como Papa, e aí ele está na questão da transição da Rússia, de sistema fechado para sistema aberto com o Gorbachev, né? Sim, sim. Gorbachev, E aí, assim, quando o Grotowski consegue sair, eles conseguem tirar, né? Ele era muito perseguido, né? Pelo governo, aquela coisa toda, porque o cara ficava, né, discutindo coisas que não é muito para ficar discutindo, né? Uma ameaça ao sistema. Uma ameaça ao sistema. Então, assim, o Grotowski, ele me levou para esse lugar, né? E o Grotowski, ele tenta realizar a obra, né? Que é desenhada, teoricamente, por Antonin Artaud. Ah, ok. Antonin Artaud, que é o teatrólogo francês, certo. Poeta, né? Pesquisador, né? E agora, olha que interessante. O que faz o Artaud abrir totalmente a experiência dele foi uma viagem que ele fez até o México, até os Tarahumaras, e aí ele faz uso do peyote. O que é o peyote? O peyote é um cactus, né, que tem a datura como principativo, que é uma planta tradicional xamânica, né, para provocar estados xamânicos de consciência. Você sabe que você está falando coisas que são muito próximas ao sistema Vajrayana budista. Dentro desse sistema, você tem a autogeração como um Buda. Para quê? Para que você traga para dentro, como você disse, das suas forças inconscientes, ou aquilo que está acontecendo dentro do seu inconsciente, o que seria um Buda. Mas é um sistema de alta mutabilidade, ou adaptabilidade, ou transformação. Por quê? Porque eu não sei direito o que é um Buda. Então eu tenho uma ideia do que é um Buda hoje. Amanhã vai ser outro e outro e outro. Mas eu sustento essa ideia de uma máscara ou de um personagem interpretado, como, por exemplo, o sistema de Amantaka, que usa datura também. Para ter é uma parte do Vajrayana, que é chamada de conduta transgressiva. Por quê? Porque no Pratimoksha, ou nas regras normais do Vajrayana, do tantra, budismo, né? É o Tantra, exatamente, Sim. né? Você não pode usar substâncias entorpecentes, nem álcool. Sim. E aí você chega no Vajrayana, em uma determinada sessão, para determinadas pessoas que já têm um certo nível de realização. Agora, quem é que vê essas realizações? Eu sempre me pergunto como é que sabe. Mas aí dizem os textos, os mestres, não, mas nós sabemos, os mestres dizem, é uma coisa meio xamânica, continua sendo. E os textos dizem, não, você precisa confiar no mestre qualificado. Certo? Então, nós temos, me parece, meio xamânico também, né? Sim, correto. Então, e aí o que acontece? Esse sistema mantém, mas todos eles mantêm essa ideia de como se fosse um teatro, você se reveste do personagem Buda, que pode ser um homem ou uma mulher. Sim. O que acaba anunciando uma questão de gênero, né? Tá subliminarmente uma questão de gênero, porque um homem pode ser uma mulher, como Vajrayogini, Arayatara, Vasudhara, etc. Ou o contrário, uma mulher pode ser o Kashakrasamvara, Amantaka, Guyasamajá, etc. Entendeu? Então, mas parte de uma experiência física, né? De uma postura. De uma postura. Preciso. Uma postura. A Felicitas Goodman, ela é uma pesquisadora norte-americana, né? Ela é uma antropóloga que estudou a vida inteira dela exorcismo.
Aham, Exorcismo. interessantíssimo. Sabe aquele filme, Exorcismo de Emily Rose? Sei, então, sei. ela estuda aquele caso, que é um caso verídico, né? Analisa, Então, ela estuda. aí Então, ela é analise ela é uma pesquisadora de exorcismo. Aham, Só que um pouco pro final da vida, ela se volta pro xamanismo. aham. Porque ela tem um insight, assim, de imagens e posturas que ela começa a ver ali no final do Paleolítico, início do Neolítico ali, Certo. entre 13 e 10 mil antes de Cristo ali, muitas imagens, né, em esculturas, em paredes, né, em rupestres, etc., de posturas, né? E aí ela começa a investigar a partir da ideia, por exemplo, quando você pega uma criança, um bebê, todo mundo já pega o bebê, já tem um jeito de pegar o bebê. Então ela fala, bom, talvez a gente tenha alguma coisa no corpo ancestral que nosso corpo carrega mensagens. Aí ela começou a fazer uma pesquisa com os alunos de antropologia e ela fez essa pesquisa durante 30 anos. Que ela começou a fazer trabalhos com estas posturas. As pessoas se colocavam nessas posturas para experimentar que tipo de sensação isso provocava. E aí ela fez assim, ela conseguiu catalogar uma dezena dessas posturas, né? Dessas imagens, mesmo são imagens mais, como eu disse, assim, no final do Paleolítico, né? E aí cada postura dessa ela foi catalogando ao longo desses 30 anos de trabalho, né? E elas provocam experiências distintas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma experiência de divinação, encontrar com uma divindade e conversar com uma divindade, tal postura provoca esse tipo de transe. Eu quero invocar espíritos, tal postura é para aquilo, etc, etc. Jornadas xamânicas, posturas de cura. Postura de corpo. Posturas corporais. Então você se põe naquela postura, né? Eu comecei a fazer essa pesquisa com as posturas em 2018. 2016. Aí em 2018 eu fui para a Argentina fazer um estudo com uma das discípulas da Felicitas, né? Porque ela não é mais viva, né? Que é a Belinda Gore, né? Ela foi uma das pesquisadoras que acompanhou a Felicitas, é uma psicóloga, né? Interessante, hein? E aí a gente foi fazer esse trabalho lá, fui acompanhar o trabalho, como é que ela fazia, para entender, né? Porque eu fazia muito de orelhada, né? Aí fui lá estudar com alguém que seguiu, né, a pesquisa da Felicitas Goodman. Então tem um pouco essa ideia de que você se coloca numa determinada postura, e aquela postura, por ela ser uma postura que carrega uma herança ancestral, ela provoca um estado alterado de consciência. Um estado alterado de consciência específico para aquele tipo de postura. Olha que interessante, né? Uma maneira de interpretar, por exemplo, o Vajrayana tem essa interpretação ligada ao tal dos chakras. Você entra nas posições, em determinada posição alinha a coisa de um jeito os chakras, e aí você tem experiências com outros reinos, né? Sim. Com o mundo dos espíritos, etc. Está lá dentro também isso. O Castaneda, ele fala isso nos livros dele, né? Quando ele foi lá estudar com os iaques, que eles também tinham o que eles chamam de ponto de aglutinação. Que é um certo lugar da nossa consciência, a gente está, vamos dizer assim, a gente está alinhado num certo ponto de aglutinação ali, com as forças, né? E aí, dependendo de determinadas posturas que você adquire com o corpo, certas ações que você faz com o corpo, você altera esse ponto de aglutinação. Com dança, com alguma coisa. E aí você altera o seu estado de consciência, você vai alcançando outros estágios de consciência através das posturas corporais. Pois é, particularmente o sistema de Vajrayogini, que é um sistema que tem uma mulher, né? Uma mulher com os peitos para fora, toda bonita e tal. Ela tem uma postura de dança, né? E tem uma questão ali relacionada a essa entrada no mundo das Dakinis, que seriam esses espíritos femininos. Sim. Através da dança. O que é uma conduta transgressiva em relação ao Mahayana geral, entendeu? O Mahayana, o Theravada, se você vê alguém dançando, você fala, o que você está fazendo? O Pratimoksha fala, não dançar, se concentra naquilo que você está fazendo. E o Tantra vai colocar, não, pode dançar sim, porque é o caminho mais rápido, inclusive, para você atingir a tal da plena iluminação. Sim. Estranho como é que você vê isso, né? Você nasce aqui no Brasil, e aqui no Brasil nós somos muito eurocêntricos ainda, né? E as posturas cristãs, elas são muito parecidas com a postura do Mahayana geral. Que é não pode dançar. Você já viu Frida dançando? Sim, tem aquela postura de um dualismo, né? Em que você separa o corpo do espírito, né? Então tem que louvar o espírito, o corpo tem que ser reduzido à experiência corporal, né?
Aí quem questiona isso é o neopentecostalismo, né? Que entra falando, não, nós vamos dançar e o Senhor quer que a gente dança igual o rei Davi dançando E bora pra na frente da cima. arca. Só que o rei Davi estava dançando na frente da arca pelado porque ele tinha acabado de presenciar um evento ali do pessoal, a arca estava levando a arca. O carro de boi descarrega, vai indo pro penhasco. A galera põe a mão para salvar a arca, pá, cai raio em cima delas. Uhum. Como é que eles interpretaram? O Senhor não quer que a gente coloque a mão na arca. Eles salvaram a arca, mas aí o Davi começa a dançar pelado na frente da arca porque ele tá morrendo de medo. E aí o pessoal entende que ele é louco, e aí chega uma mulher lá e fala assim, você tem problema e tal. Uhum. E aí o pessoal neopentecostal, não sei se entenderam isso, mas eles colocam como se nós temos que louvar o Senhor dançando. Mas o Davi não estava dançando porque ele estava tão feliz assim, ele estava com medo. Foi uma experiência, na verdade, a sua experiência de choque. Que né? choque, Sim, mataram, nós estamos tentando salvar a arca, ele mata a gente, entende? Sim, claro que sim. provavelmente ele estava em cima de um morro, e aí a eletricidade estática descarregou o raio, porque aquilo ali era feito de metal, né? Sim, sim. Eu lembro logo no começo do meu mestrado lá na Metodista, né? Uhum. Que eu estava no grupo do Paulo Nogueira, e aí a gente estava estudando Atos dos Apóstolos, né? Uhum. Aí a gente começou a ler aquela parte do Pentecostes, né? Aí eu lembro que eu falei isso aí, que o pessoal falou, cara, isso aqui é uma experiência xamânica. E aí? Isso é uma experiência xamânica. Porque eles estão lá esperando, né? Que eles vão receber o batismo do Espírito Santo em transe, né, cara? Em jejum por, sei lá, 15 dias, né? Meditando, fazendo alguma coisa ali que eles faziam, né? E aí, de repente, eles recebem uma experiência em grupo. Sabe onde eu vi isso? Sabe onde eu vejo isso? Nos terreiros de candomblé. Porque você começa a cantar ali. Bom, hoje, por exemplo, o último trabalho que eu fui de Oxalá, por exemplo. Então, você tá cantando, tá todo mundo. Todo mundo tá ali. De repente, quando você fala a palavra certa, todo mundo cai ao mesmo tempo. É mesmo? Ao mesmo tempo. Caraca. Porque aquela energia, ela vem de uma vez só. Ah, é? Aí todo mundo vem. Pronto, aí desce de uma vez o Oxalá. Aí vai lá, todo mundo, né? É banhado, né? Aquela energia, né? E eu falo, pô, isso aqui tem tudo a ver com a experiência lá do batismo do Espírito Santo, que as línguas de fogo descem do céu. E aí é o Pedro, né, que fala, né? Que eles estão falando... Homens da Galileia, esse povo não tá bêbado, não. Não, eles estão falando, eles estão falando nas suas línguas. Não, tá falando, exatamente. Que aí o pessoal tá falando nas línguas, né? Aí vai embora, que aí vai a exegese. Mas assim, ou seja, né, eles estavam falando em transe, né? Então, a questão do transe religioso, né, é uma questão muito interessante. Inclusive, como você falou de datura na experiência do México, datura na experiência da Índia, né, no caso budista. No caso chinês, você teve uma união muito forte com o confucionismo e o budismo. E o taoísmo, que é a experiência mais xamânica da coisa, ficou um pouco do lado, mas sempre fez parte. Tanto é que criou-se o Vajrayana chinês. E o Vajrayana chinês está na China até hoje, é uma das 3 grandes concepções, escolas, que depois acaba se juntando com o Lama Tsongkhapa. O Lama Tsongkhapa, ele é o Lama Tsongkhapa tibetano, que dá origem à escola Gelugpa tibetana. Sim. Ele é uma espécie de esponja. Por quê? Porque ele fala muito bem com o budismo terra pura, fala muito bem com o budismo Chan, mas às vezes se opõe, e fala muito bem com o sistema Vajrayana. Então ele está lá para todo lado, entendeu? Você vê Lama Tsongkhapa tibetano para todo lado, na China. Acontece que as experiências xamânicas chinesas estão mais próximas do taoísmo religioso do que do budismo. Então você tem muita experiência, só que aí você vai passando o tempo, vai fundindo as coisas. Então você tem budismo e taoísmo, entendeu? Ah, sim. Que a gente chama de budismo chinês. Sei lá, no Japão a gente tem o budismo esotérico. Mas e aqui no Brasil, como é que você vê a questão do catolicismo, cristianismo brasileiro? Popular, né? Do cristianismo popular. Então, era isso que eu queria que você tocasse. Como é que funciona isso? Pois é isso que eu tô te falando, né? No final das contas ali, em 99, eu falei assim, assim, essa pesquisa que o Grotowski tá fazendo, eu falei, cara, isso aqui eu tenho um manancial aqui, né? Lá na Europa eles não têm acesso a isso, tanto que eles estão indo pelo mundo procurar isso. Eu tenho isso aqui, né? Então eu vou me debruçar sobre isso, né? E aí essa foi a minha virada, assim, sabe? Que aí eu saí do teatro e fui investigar as experiências mesmo, procurar comunidades assim que trabalhariam com isso, procurar o xamanismo, as religiões de matriz africana, né, etc. Mas, ao mesmo tempo, também, ao longo dos anos, assim, eu pesquisando, eu fui percebendo esse movimento muito forte na cultura popular. Porque a cultura popular ele faz esse hibridismo, né?
das tradições. Pois é, será que não é aquele pensamento tipo, eu preciso fazer aquilo que dá certo pra mim? Tem até música, né? E o que está acontecendo aqui à minha volta, porque o Brasil, a gente tem esse processo, né, da aculturação muito forte, né? Do africano, né, do indígena, do europeu. O europeu também tem suas mandingas, né? Pois é, rapaz, eu fui lá pra Itália e comecei a descobrir todas essas mandingas aí. Sim, você tem lá na estegueria, né, a feitiçaria. Pois é, e minha avó era uma que fazia isso aí, minha avó italiana, entendeu? Sim. Osso torto, eu corto. Que osso torto? Como é que é isso aí? Isso é nó no intestino eu solto. Você fala assim, mas que reza é essa? Aquelas rezas, né? Que coso, né? Carne quebrada, rasgada, moída, que coso, carne quebrada, rasgada, moída. É isso. Aí, assim, eu fui me voltando bastante para essa coisa da cultura popular, né? Que foi o que gerou o meu mestrado ali, que eu fui falar sobre folia de reis, né? Sobre a performance do palhaço, né? Esses processos de cura que iam acontecendo dentro das culturas tradicionais, né? Então o catolicismo popular, ele é banhado por esse universo mágico-religioso brasileiro. Então você vai ter, por exemplo, o Círio de Nazaré, né? São milhões de pessoas, todo mundo querendo tocar na tora ali, né? Que tá levando da Nossa Senhora de Nazaré, você entende? Certo. Porque aquilo ali tem uma experiência mágico-religiosa ali, claro, que se eu conseguir tocar, eu vou ser curado, né? Né? Ou a lavagem das escadarias da Senhora do Bonfim, que são as mães de santo que fazem, né? Então, assim, você tem uma interface, sabe? Um intercruzamento, né? Uma hermenêutica, né? Como eu gosto de falar lá no meu doutorado, né? Uma hermenêutica pluritópica, né? Que está acontecendo assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. E isso é um pouco a cara do Brasil, assim, né? Quando a gente pensa a religiosidade brasileira, né? Você vai, por exemplo, um tempo atrás, aí eu estava vendo de igreja neopentecostal, assim, né? Uma divulgação, fala, venha se beneficiar dos banhos das 7 águas. Como assim banho de 7 águas, cara? Entendeu? Banho de 7 águas. Que é a água do rio, a água do mar, a água da chuva, a água da cachoeira. E aí vai embora, vai classificando. Água de cachoeira. Cara, isso é muito mágico-religioso. Isso é da cultura popular, né? Já vi igreja neopentecostal usando arruda. Né? Então, assim, você vai criando, assim, um diálogo, né? Interreligioso, né? Rapaz, eu tava na Escócia. A única coisa que eu gostei da Escócia e da Inglaterra foi justamente esse treco de mandinga lá dentro, né? Tinha poços. Eles acreditam, olha, uma civilização super racional, mas eles não conseguem escapar disso. Tem poço de Santa Efigênia, poço de São Miguel Arcanjo. Você pega aquela água e põe no olho, entendeu? Eles acreditam que vai curar a sua cegueira, ou então põe na ferida. Acontece que cura, porque se não curasse, como é que tem gente que acredita nisso, entendeu? Porque cura. Porque cura, porque senão a pessoa fala, isso é viagem, lógico, é ser humano igual a gente. Aí eu visitei esses postos, é cheio de mandinga, cheio de fitinha, de boneca, de treco, de foto. Cara, que coisa, né, meu? Essa coisa das fitinhas, né? A folia de reis, eles levam aquela bandeira com a imagem dos 3 reis magos, né? E ela é cheia de fitinhas, né? Então os fiéis, por exemplo, quando eles estão com algum problema, que são devotos santos reis, eles vão lá e dão um nozinho numa daquelas fitinhas. Vão lá na casa do mestre de folia e dão um nozinho e deixam. Aí aquele nozinho ele desmancha sozinho. Aí quando aquele nó desmancha, o problema vai embora. Cara, olha que coisa, né? Você sabe que a gente estava na Itália, mais ou menos nesse período, que está em dezembro, Natal. A gente foi parar numa vilinha lá. A vilinha... William, você precisa ver. Eu até fiquei assustado. A gente chegou num determinado horário, já tava no crepúsculo. Eles colocaram um monte de fita vermelha, com os trecos muito louco nas portas, entendeu? Tem um local específico pra você colocar. Eu falei, tá. E as mulheres olhavam assim, ó, da janela e fechavam a janela. Eu, cara, o que tá acontecendo? O que eu fui descobrir depois? Krampus. O anti-Papai Noel. Sim, o Krampus. Aquele treco ali era para deixar o Krampus longe. Sim, ele não vinha. Exato. E a gente, eu acho que eles estavam achando que a gente era o Krampus, entendeu? A manifestação do Krampus, porque a gente estava andando no horário que não podia. Vocês são meio a favor de Krampus. Entendeu? O que vocês estão fazendo aqui? Vamos levar nossas crianças, entendeu? Então eles olhavam e fechar a porta. Quer dizer, como é que pode, né? Para eles é uma realidade, né? E pelo jeito funciona, porque para colocar aquilo ali... é a realidade psíquica, né? Pois é, cara, interessantíssimo isso, né? Como, por exemplo, como que o budismo pensa essa questão da realidade psíquica? Nós temos uma diferença, né? Por exemplo, a partir do século V depois de Cristo, você tem uma escola própria que chama Yogacara Chitta Matra. Tem subdivisões, mas essa especificamente,
Ela pensa que o elemento fundamental constitutivo da realidade é um dharma ou um princípio que é a mente. Então, o que você imagina, de fato, vai formatando a sua realidade. O que parece muito com a hermenêutica que a gente pensa hoje, né? Então, pensa-se assim, que existem seres de outro dato ou de outros reinos, eles são interconectados com a nossa mente, e a nossa mente é interconectada com eles. E há um princípio de muita determinação. Por exemplo, o Krampus ali, ele é determinado pela cultura e ele determina a cultura, percebe? Então você tem uma mútua determinação que não dá para separar. Aquelas pessoas não entendem o mundo delas se o Krampus não estiver lá. Tanto é que elas põem fita num determinado momento e ficam morrendo de medo. Vai que é o Krampus, entende? Mas por que vai que é o Krampus? Não tem racionalidade lá? Lógico que tem. Mas por que, então? Porque mas não é até parte da mente. própria racionalidade entender que tem um Krampus ali. Então, essa é a razão nossa atual, né? A razão moderna diz que não, que é a razão absoluta, aquele espelhamento da razão kantiana, né? Da razão moderna, descartiana, né? Que exclui toda essa possibilidade. Depois, quando entra a contemporaneidade, a gente começa, por quê? Em função da não eficiência dessa razão absoluta, e nem da razão prática também, e no que? Na lide com os seres humanos, a gente começa a perceber, tem que voltar. Hoje está tendo um resgate dessa cultura, como você disse, da mente, né? Da questão então, hoje se fala muito disso, né? Assim, acho uma coisa, por exemplo, pensando na clínica, né, hoje, né? A gente vem desde Freud, assim, né? Avançando muito nessa coisa do psiquismo, da realidade psíquica, das fantasias, né? Mas umas 2, 3 décadas para cá, né? Principalmente assim, o Brasil é mais demorado, né? Tudo demora muito para chegar no Brasil, assim, vai demorando. O Brasil é sempre atrasado 15, 20 anos, né? O que está acontecendo na Europa, Estados Unidos. Em relação a lá, a gente... E, então, assim, hoje, Estados Unidos, Europa, né? Você já tem uma clínica muito avançada, por exemplo, com os psicodélicos, né? Então, por exemplo, o uso da psilocibina, que é o cogumelo, né? Hoje isso já está bem presente, por exemplo, no contexto clínico. Certo. Né? Então você vai, de alguma forma, esse pensamento, ele vai retornando, né? Esse, vamos dizer assim, né? O futuro é ancestral, né? Que se fala tanto, né? O futuro é ancestral, né? Então, assim, no final das contas, a gente está voltando para metodologias que os xamãs usavam no passado, né? E no passado, né? Usam, né, nas suas comunidades tradicionais. Até hoje, sem dúvida. Nas comunidades tradicionais, né? Mas tentando trazer isso para o contexto, por exemplo, da psicanálise, da psicoterapia, da psiquiatria. Né? Então hoje a psiquiatria, né, é o que eu estou falando, assim, um pouco fora do Brasil, que o Brasil é mais difícil, né? A questão da medicina e da Anvisa, tem muitas dificuldades aqui nas pesquisas, né? Mas a psiquiatria fora daqui do Brasil já aceita o fato de que muitas plantas realmente elas têm um efeito muito mais duradouro do que os medicamentos farmacológicos, né? Então, mas a farmacologia e assim por diante tem um problema aí, né? Que eu vejo, não sei se você está vendo também, que a gente submete as experiências soteriológicas, a gente pode dizer, desses povos, em função da produtividade da sociedade industrial ou tecnológica. Então eu vou atrás dos psicotrópicos para corrigir um problema meu, para eu continuar produzindo. Produzindo para acumular capital e ter poder de consumo, poder de compra, etc. Mas você não acha que rompe um pouco com a ideia do uso do psicotrópico, do uso das ervas? Porque justamente coisa, porque né? o psicotrópico ele justamente vai tirar você do meio de produção, né? Então, porque ele vai pedir para você ressignificar a sua existência, né? Bom, faz sentido eu viver para trabalhar e pagar boleto, né? Pois é. Né? Agora, é aquilo, né? São usos tecnicamente, assim, é diferente de um uso cerimonial, né? Um uso clínico, né? Mas, de alguma forma, o que a gente tem que observar é que isso, de alguma forma, caiu de volta para dentro da discussão. Quer dizer, ó, o psicodélico caiu de volta. Ou seja, a razão absoluta, os nossos métodos racionais não estão dando conta. Não dá conta. Não dá conta. Está dando problema um atrás do outro. Pois é. Que foi, por exemplo, a pesquisa que eu fiz no pós-doutorado, né? Que são grupos que fazem um trabalho lá no Peru, né? Especificamente o Centro Taquiwase, né? Que são uma clínica de tratamento de dependência químicas, né? De dependência de alcoolismo, né? Em que eles integram isso. Por exemplo, eles têm um psiquiatra, um psicólogo, um xamã trabalhando junto.
E aí eles vão trabalhando junto para conseguir fazer uma reestruturação psíquica do sujeito, né? Usando, por exemplo, os psicodélicos, né? Então, assim, só que lá, assim, você larga na mão do xamã, ele faz o trabalho dele, depois você pega de volta, que é um pouco, por exemplo, o que acontece comigo na clínica, né? Muitas pessoas que me procuram, né, para fazer análise, né, para atendimento de psicanálise, são pessoas que olham para mim e falam, como ele é o cara do xamanismo, né? Então, se eu for conversar com ele, ele vai entender o que eu tô falando. Olha só. Né? Então, eu tenho muitas pessoas que vêm de religiões de matriz africana, de Umbanda, pessoal que frequenta casas xamânicas, né? Então, eles me procuram porque eles falam, ele vai conseguir entender o que eu tô falando. Olha. Porque, às vezes, essas pessoas vão para outros psicólogos ou analistas que não vão dar muita atenção para esses fenômenos mágicos religiosos, né? E aí, justamente, eles me procuram com essa perspectiva, né? Falam, não, se eu conversar essas coisas que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, eu tô ouvindo vozes, será que ele vai me entender? Não vai me classificar já de cara no CID-10. Já vai me jogar como esquizofrênico, né? Exato, né? Não, ele vai me ouvir e vai entender o que eu tô falando. E é justamente o que vai acontecer na minha clínica, né? Que foi por onde eu passei pelo pós-doutorado, que é você trabalhar com a etnopsicanálise. Né? Que a etnopsicanálise, a gente vai se preocupar de ouvir o inconsciente, vamos analisar os sonhos, mas a gente vai trazer um elemento novo, que é a cultura. Né? Cada sujeito tem uma cultura diferente. Então, eu tenho psiquismos diferentes. Né? Eu não tenho uma mente standard, né, ali, né? Que funciona de tal forma para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não. O psiquismo está de acordo com a sua cultura. Então, se você é uma pessoa que, para você faz sentido conversar com as entidades, né? E aí você traz uma situação, né? Eu já tive situações clínicas, assim, né? De resolver conflitos importantes, significativos, assim, do paciente, de conversas que ele teve com as entidades. E depois ele trazer isso para a clínica e a gente analisar. A partir da clínica. Né? Mas então aquilo para mim é importante, essa narrativa. Ela não é uma narrativa que fala, não, isso aqui não interessa porque isso aqui não é racional. Você sabe que o Daniel Omar virou para mim uma vez e perguntou assim, mas no budismo como é que fica a questão de possessão? Quando eu estava em Taiwan, eu era adolescente ainda, depois também na Índia, depois na China várias vezes, algumas vezes, né? Várias e algumas, né? Porque alguns eu estava prestando atenção, outros eu estava. O que a gente vê trata-se a pessoa e a entidade. Você não trata só a pessoa. Quando a entidade aparece na pessoa, ela também conversa com os mestres também tratam a entidade, percebe? Sim. Então, é uma experiência muito interessante, porque imagina um psicanalista falando com Deus, entendeu? Sim. Com um Deus ou uma deusa. Sim. Entendeu? E falando para ela, você tem coisa aí. Precisamos observar isso aí. Isso, exatamente. É muito Fale mais sobre isso. Exato. E aí vai tendo que lidar com uma outra realidade, uma outra significação, outro simbolismo. Entende? Porque você está interpretando numa outro contexto, né? Isso. Que é o que eu trabalhei no meu doutorado, que é justamente a linguagem do transe, né? Porque você tem dois tipos de linguagem. Tem essa linguagem que a gente está aqui e tem uma linguagem do transe, que é uma outra tipo de funcionamento de linguagem, né? Mas ele também é linguagem. Também é linguagem, né? Também é linguagem. Né? E você tem fenômenos importantes, significativos, assim, né? De experiências psíquicas. Pois é, você trouxe aqui para mim símbolos que parecem que se alinham com aquilo que você está dizendo. Por exemplo, tem um cachimbo aqui, e esse cachimbo é do quê? Esse é um cachimbo guarani, é um petinguá. É um cachimbo guarani, olha só. Petinguá, exato. Você sabe que eu só entrei em contato direto com isso aqui porque o Antônio Florentino Neto, né, que agora é o ex-orientador meu, amigo, grande amigo, continua sendo meu mestre, né, me chamou, junto com o Dili Piloundo, para um contato com o Almires, que é Guarani, com o Gerson Caipó e outros na Unicamp, para a gente discutir a questão indígena, da filosofia indígena. E aí eu tive contato com eles, aí eu percebi o que eles querem dizer com homem branco, etc. E aí depois houve um afastamento e agora você está retornando com essa questão, entendeu? Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Eu participei de colóquios também com eles, claro, graças ao convite do Antônio Florentino Neto. Mas... E você também aqui, então, quer dizer, e o que faz quando você usa isso? O que acontece? O cachimbo, vocês. O cachimbo, ele é uma ferramenta de comunicação espiritual. Então quer dizer que mas é muito pouco para alterar minha consciência aqui dentro, né? Não, mas aí você não necessita alterar a consciência. Porque assim... Aquela questão da postura que você estava falando? Não só. É porque assim, a gente tem uma
vamos dizer assim, um problema que o Eliade nos deixou, né? Mircea Eliade, né? Quando ele escreve o livro Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase, lá em 1951, ele faz uma comparação, xamanismo igual técnicas de transe. O Eliade nos deixou esse legado, né? Na antropologia, nas ciências da religião, né? Só que nem todo xamanismo você precisa de transe. Né? Muitos xamanismos são devocionais, né? Você não precisa estar em transe. Você pressupõe que quando eu acendo o cachimbo, né, o que eu tô aqui, aí eu tô num estado de oração, vamos dizer assim, né? Eu tô orando, né? Tô conversando com o grande espírito, né? Então, o que eu tô pedindo para ele, o que eu tô necessitando, isso vai ser levado pela fumaça. Pela fumaça. A mesma questão do cristianismo fumaça, oriental. A fumaça que leva. A fumaça que leva. Por isso que você faz aquele negócio do incenso que a Igreja Católica Romana não sabe muito bem. Mas a oriental sabe. É para levar as orações para Deus, certo? Exato, É o meu princípio. Que interessante, porque você leva, né? A questão simbólica. Então isso é muito comum e muito engraçado, porque você tem uma diversidade gigantesca, né? Só no Brasil a gente tem 305 etnias diferentes, né? Então são mundos diferentes. Cada etnia é um mundo, né? Um mundo é uma linguagem, enfim, né? São sistemas mundos diferentes, né? Certo. Mas em sua maioria, e não só no Brasil como no mundo, o uso do cachimbo é algo como se fosse mesmo uma linguagem universal assim entre os povos nativos. Essa coisa de usar o cachimbo e o tabaco. Você acha que o Arthur Conan Doyle, quando fez Sherlock Holmes, estava pensando num treco assim? Porque ele fica com... Sherlock é um cara meio assim, né? Mas louco, que legal isso aqui, né? Exato. Então quer dizer que você tem que ter todo o respeito por esse instrumento. Mas como é que você conseguiu isso aqui? Eles te deram como? Isso foi o Elcio Mirim, que é da aldeia Grapaju, lá em São Bernardo do Campo, porque eu faço um trabalho com ele já há algum tempo, né? Dessa publicação aí que eu te passei. Então, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas já pegando o gancho, então foi um trabalho que eu fiz com eles durante um tempo, né? E isso acabou gerando uma parceria importante com as aldeias lá da região sul, né? E eu sempre, durante um bom tempo, eu trabalhei na educação como gestor no CEL, né? Lá em Parelheiros, então eu sempre levava professores para a aldeia, para fazer formação, para fazer capacitação, para a gente sair um pouco daquela coisa, né? Do dia 19 de abril, dia do índio, e o pessoal fica fazendo desenho de cocar na parede, fica um negócio meio, né, assim, né? Deslocado da realidade brasileira, né? Então, a ideia, pelo menos meu trabalho todo sempre foi assim, fazer essa interface entre educação e culturas indígenas, né? Para tentar levar para dentro da sala de aula esse lugar um pouco mais complexo, né? Da cultura indígena, né? Porque, bom, no dia do índio é todo dia, né? Não é só dia 19 de abril. Pois é. E precisamos observar muito essa questão, porque faz parte da nossa formação como sociedade, né? Como cultura. Né? Sem contar a dívida histórica de 6 milhões, como Darcy Ribeiro fala. Sim. 6 milhões de índios mortos na fase da colonização. Você consegue avaliar um povo se ele é civilizado ou não da forma como ele trata seus povos originários. Né? Pois é, parece que é uma dificuldade de entender isso, né? Aquela questão mas o índio é tudo bêbado, como é que levou a bebida para ele, né? Não, o índio tem que tirar as terras porque eles não são terras produtivas. Nossa. Não, pelo contrário, que né? horror, entende? Eles produzem oxigênio, só isso. Que horror. Só produz oxigênio. E equilíbrio dentro das chuvas e então, toda uma questão de oxigênio, biomassa. água, né? Pois é. Água limpa, água potável, oxigênio, só isso. Só isso. Vamos tentar achar o ourinho que está por baixo ali, como se isso aí interessasse muita coisa se não tiver, né, mais mundo com o aquecimento global. Acho que é o chefe Seattle, né? Que é uma liderança norte-americana dos índios Seattle, né? Que ele fala isso, né? O dia que o homem descobrir que não dá para comer dinheiro, aí ele começa vai começar a não dar tanta atenção para isso mais, né? Pois é. Mas olha só, aí aqui nós temos uma flauta. Isso é um modelo de uma flauta nativa americana. Então, como é que funciona isso? Nativo norte-americano ou americana? Nativo norte-americano. Norte-americano. Ela é chamada NAF, né? E ela tem uma característica que ela tem duas caixas acústicas, né? Que normalmente você precisava fazer a embocadura aqui, né? Aí os nativos norte-americanos fizeram uma caixinha acústica aqui e esse totem faz a embocadura. Então eu consigo soprar como se fosse uma flauta doce, né? E aí sai o solzinho, né? Rapaz, que doido esse solzinho. Parece que eu já escutei naquele seriado Kung Fu. Vamos tocar um pouquinho, né? Já que toca. Deixa eu ver.
legal. Eu até estava imaginando já um cenário, entendeu? De um filme, alguma coisa assim, o cara andando. Ela vai... Aquela coisa. As flautas, né, elas têm um pouco esse... dentro das culturas nativas, né, mesmo de provocar esse estado um pouco mais de relaxamento, né, um estado mais meditativo. Uhum. Né? Então você tocando a flauta, né, e a audiência ali ouvindo também vai mudando. Mas isso tem a característica da evocação de espíritos ou não? Também. Você toca para o espírito vir? Para fazer trabalho de cura, né? Ah, trabalho de cura. Exorcismo? Também. Não deixa de ser problema. E aí você trouxe para mim aqui... chocalho ainda mais ainda, né? Isso é um chocalho. Isso é um chocalho. São unhas de cabrito. Cabrito. Isso é brasileiro? Esse aqui é um instrumento peruano. Peruano? Ele é peruano. Eles usam no Peru, né? Uhum. Então, esse daqui, ele é mais... os espíritos dentro da tradição, né? Assim, quando a gente estuda, né? As tradições peruanas e próprias tradições brasileiras com as maracas, né? Certo. Quando os espíritos ouvem esse barulho aqui, isso dói no ouvido deles. Ah, é? É tão estridente que eles se afastam, né? E sai correndo. Aí a gente espanta. E né? é unha de quê? Unha de cabrito. Cabrito. Quer dizer, peraí. Nós temos um imaginário popular que cabrito é coisa do capeta. Uhum. E aí no Peru nós usamos unha de cabrito para espantar capeta. Exatamente. Mas é o imaginário popular brasileiro, né? Do cabrito, né? Não, o cabrito que veio lá da Europa, que veio lá do Azazel, lá do Deuteronômio na Bíblia. E que antes veio do Dionísio, né? Das bacantes, né? Isso também, na cultura grega, da fusão dos dois no século II a.C. É isso mesmo, né? Que interessante. O Dionísio, que é o cara do bacanal, né? Do bacanal, isso mesmo, né? Do deus Baco. Então. Que é metade cabrito, o cara. Da cintura para baixo. Ele toca uma flauta, inclusive. Esse é o Pan. É o Pan, isso. Esse é o Pan. É o Pan. Que ele é um fauno, né? Um fauno, isso. Exato, O Dionísio, ele se disfarçava de cabrito para fugir, né? Entendi. Ele se disfarçava de animais Pra passar animais do campo, porque ele foi criado no campo, né? Uhum. E aí um dia ele vai até o Olimpo, porque o Dionísio também é o deus do vinho, né? Uhum. Ele cria o vinho, né? Ele faz o vinho. O Nietzsche adora ele. E aí um belo dia ele vai até o Olimpo e fala, gente, eu não quero briga. Eu não tenho nada a ver aí, que meu pai saía... O problema é de vocês. Meu pai saía com tudo quanto é mulher, não tenho nada a ver com isso, eu não quero briga, eu quero viver em paz lá na floresta, lá com meus bichinhos, né? Eu trouxe aqui uma oferenda para vocês, aqui levou vinho para os deuses, né? Pronto. Aí os deuses todos se embriagaram. Tá tudo doido. E aí eles tiveram que baixar... né, a cabeça e falar, não, Dionísio é um deus. Dionísio é um cara. Porque ele conseguiu embriagar os deuses. Embriagou todo mundo. Exato. Mas então tem essa coisa do bode, né? Os ritos dionisíacos, né? As bacantes, as pessoas se disfarçavam de bode, né? Uhum. Para poder imitar, né, o Inlo Tempore, né? A experiência do deus, né? Aquela coisa toda ritualmente, né? De novo, né? Uma experiência similar ao teatro e ao Vajrayana, né? Sim, a gente volta pro teatro. Volta pro teatro. Porque o Thespis, né? Que é vamos dizer assim, conceitualmente o cara que criou o teatro, que a gente fala, né? O Thespis, né? Lá na Grécia. Ele estava no meio de uma bacante, né? Porque a bacante era isso, todo mundo dançando, né? Com peles de bode, né? Com chifres, e todos nus, né? Todos com órgão sexual ereto, todo mundo ali naquela... Rapaz, o cara tem que aguentar, hein? Vinho a noite inteira. Com órgão sexual ereto, cara. E vinho, porque a ideia é você morrer e renascer, né? Morre e renasce, né? E aí ele, no meio de uma brincadeira, ele fala, eu sou o Dionísio. Aí as pessoas respondiam, ô Dionísio. E aí, Dionísio? E aí começou a virar a coisa do que seria o teatro, né? Uhum. Porque quando o Solon ele fala assim, chega de fazer esses rituais na floresta, que estava gerando muito problema para a Grécia, porque todo mundo ia para o meio do mato, passava uma semana bebendo e tendo, né, intercursos, né? Durante uma semana toda. Tava cheio de doenças. Sim, isso não existia, né? Dionísio limpa tudo. Pois é. Né? E aí o Solon traz isso para dentro da cidade. Uhum. Ele fala assim, isso não pode ser mais feito lá, vamos trazer dentro da cidade. Uhum. E aí ele tira isso da população e alguns sacerdotes é que fazem essa experiência no espaço público, que era o teatron, né? Que é o lugar de onde se vê. Então todo mundo ia pro teatron, aí os sacerdotes iam fazer
experiência lá do culto ao Dionísio, só que num lugar mais controlado, né? E aí eles levavam então até o centro do palco um bode e faziam um sacrifício de um bode, né? E aí o bode gritava, né, na hora que cortava. Bode, era o grito do bode. Credo. O grito do bode em grego é tragodias. Olha só. Tragédia. Tragédia. Então foi o início do Aí teatro, foi começa ali a do coisa. ritual. O teatro vem do ritual, né? Então no final é um ciclo, né, que a gente tá. E o né? bode expiatório. Sim, o bode expiatório. Pois que é. Olha que coisa. Mas você trouxe, falando de bode expiatório, você trouxe também uma onça. Falando em bode, trouxe a onça. Trouxe a onça que come o bode. Agora, por que a onça pintada? O que acontece aqui? Então eu tenho algumas Que é? imagens lá, né, que eu tenho. Eu trouxe essa pra ficar bonito, né? Eu vi tem também essas duas aqui, São né? esculturas que você podia explicar Funiô. também. São Então, esculturas da etnia Funiô. Da o quê? Etnia Funiô. Funiô, eles são O de que Pernambuco. seria isso? Ah, de Uma etnia Pernambuco. indígena de Etnia Pernambuco. indígena. Aham. Os Funiô. E o que seria São isso? esculturas, né? Escultura. O masculino e o feminino, né? Aham. E o tipo de Masculino e pintura. feminino. Mas não dá pra ver qual é o masculino e É o feminino. mais alto. É o mais alto. A única diferença é que tá mais alto só. Aham. Né? Agora, essa coisa de que a gente tem um trabalho muito importante com os animais, né? Os espíritos animais, né? Então, isso vira e mexe aparece em documentários na TV Cultura e etc. Então, né? os espíritos animais, porque os espíritos com os quais os xamãs fazem os trabalhos são os animais, são os espíritos da floresta, né? Espírito das florestas. Isso. Tanto que São os ancestrais deles? são os nossos ancestrais, né? Olha só. Os Yanomamis têm essa teoria, né? De que, na verdade, os nossos ancestrais são os animais, né? Nós somos... São os espíritos verdadeiros, né? Nós somos coisa posterior. Né? Nós somos coisa posterior. Entendi. Então, quando o xamã ele entra, né, em contato com o mundo espiritual, né? Na floresta de cristal, né? Que ele faz ele dobra a realidade. Peraí, Floresta de Cristal? Floresta de Cristal. Música da Xuxa. Como assim? Floresta de Cristal. Como é que é isso? Que é que os Yanomamis quando eles entram no transe, né? Usando as plantas de poder, eles vão então entrar para a Floresta de Cristal. Que é um mundo espelhado, né? Que você tem esse mundo, mas você tem um outro mundo que está para além desse mundo, né? Você o atravessa, né? Como a Alice atravessando o espelho. Mas eles precisam de um estado alterado ou eles já têm isso neles? Eles fazem isso com os estados alterados de consciência. Com as plantas, com danças, com uso de plantas, né? Isso é Yanomami. Yanomami. Guarani não. Não, o Guarani não chama assim, né? Mas tem a mesma experiência de contato com os espíritos, né? Certo. Né? Agora, eu estou usando o conceito justamente Yanomami, né? E aí, então, esses espíritos que habitam essa floresta de cristal são os espíritos verdadeiros, que são os animais, né? E aí, aquilo que a gente estava falando antes, né? Desse processo que você fala, né? De você ir interpretando o Buda e o Buda se fazer uma conjunção, né? Você vai se tornar o Buda, mas você não é o Buda ainda. Mas eu imagino que eu seja o Buda no futuro. Como eu agiria se fosse um Buda, entendeu? É o mesmo processo com os animais também, né? Você vai ter muito forte nas culturas nativas essas danças dos animais. Então você vai dançar como um animal. São os animais que aparecem para você em sonho, os animais que aparecem para você durante os transes. Então você passa a imitar esse animal e em algum momento, né? E o Eliade fala isso no texto do xamanismo, né? Vai haver um casamento entre você e esse espírito animal. Então, quando houver esse casamento, aí esse animal ele passa a ser uma espécie de espírito operativo com você, né? Ele faz coisas com você, te protege. Mas parece muito Harry Potter, ela andou estudando isso aí, pelo jeito, né? Aquele questão do animal protetor lá, que, mas tá igual. Sim, mas é porque isso é presente em diversas tradições pelo mundo, né? Essa ideia de que tem espíritos protetores, né? E que são animais, né? Essa ideia de espíritos humanos nos protegendo é uma coisa muito ocidental, né? E muito, assim, pós-positivista, né? É mesmo? Porque essa coisa de você pensar, não, o que é evoluído é o humano. É um pensamento extremamente europeu, né? Positivista. Não, sem dúvida, né? De que o que é mais avançado é a cultura humana. É a razão absoluta moderna, né? Que fica colocando. Então, essa coisa de você ver nos animais, né? Aquelas imagens, né? Que são troncos de madeira com vários animais. Certo. Que são os totens, né? Totens. Que ficam na frente das aldeias, que é para espantar os maus espíritos, né? Então essa ideia de animismo, né? Animismo como uma coisa negativa, né?
Não, como é que é? Coisa primitiva. Primitivo, etc. Então, Mas é primitivo, mas para fora do mas te leva a pensamento, proteger animal, por exemplo. Te leva a proteger a floresta, te leva a proteger o equilíbrio tudo, né? da biomassa Tudo, planetária, né? Então, pois é. Tudo, né? Então, assim, para fora do pensamento ocidental, né? O que a gente vai ter pelo mundo todo, imagino que aí você pode me falar melhor sobre o budismo, né? Assim, os animais vão ser espíritos importantes, né? Os animais, na verdade, no budismo, eles representam, normalmente eles representam as aflições que a gente precisa dominar. Mas assim, essas aflições se transformam em Buda depois, Sim. entende? Então, não existe a coisa assim, animal é do mal. Existe um processo de ignorância que está ali presente. Eu preciso retirar a ignorância e o animal se torna um Buda. Entende? Eu tenho que tirar a ignorância do espírito? Não, eu tenho que tirar a minha ignorância. Sim. Não do espírito. O espírito é o espírito, ele que tem que se virar para conseguir tirar a ignorância dele. Como que ele faz isso? Da mesma maneira que eu, aplicando os princípios do cultivo do caminho budista. E aí ele consegue se tornar um Buda também. Então tudo aquilo que é senciente, ou seja, consciente de si mesmo, pode se tornar um Buda. Isso é chamado de Tathagata-garbha, Sadhidharma, ou traduzindo natureza de Buda, ou Buda Nature, igual o Dalai Lama gosta de falar. Buda Nature. Buda Nature. Buda Nature parece uma coisa meio da revista Nature com Buda. Sim, Quer dizer, você sendo senciente, você pode se tornar um ser iluminado. Não tem essa questão de predestinação, não tem a questão de barreira cultural. Todos os índios vão se tornar Budas, entendeu? Todos os animais vão se tornar Budas, peixes também, tudo que for minimamente consciente de si se torna Buda com o tempo, se tiver o esforço necessário. Não é Buda ainda, mas a natureza está lá, precisa ser desenvolvida, entendeu? A natureza cognitiva. E o que eu ia te falar? Eu lembrei de um negócio, esqueci. Mas aí, por exemplo, quando a gente pensa no budismo tibetano, né? Que é um budismo bodhisattva, né? Em que há Mahayana, né? Que, então você tem essa questão da reencarnação, por exemplo. A reencarnação. Não, ela está em todo o budismo, ela está em todo o budismo, não é só o tibetano. Não. Não, mas eu digo assim, no sentido de você voltar, você se ilumina, mas decide voltar. Não, é assim, ó. Né, você não se... A ideia do retorno do Buda, você não fica no nirvana, você não se separa do mundo. Você volta e ir pro mundo por compaixão. Né? Aqui no caso, falando igual a você, porque o nirvana não está fora do mundo, ele está aqui. Ele é interdependente, mutuamente determinante com o samsara. Samsara e nirvana... São duas partes de uma moeda. Não dá para você separar. Se separou, você cai fora, entende? Então, é o princípio da interdependência, que acaba falando muito bem com o tomismo católico, né? Que é aquela ideia de a criação, Deus é uma substância separada, ele é em si, o que está por baixo é tudo interdependente. Todo mundo é criado a partir do nada e se comunica muito bem a partir de uma não substancialidade. Acontece que isso aí não é muito bem visto, né? A pessoa gosta de falar de alma, e a alma é predestinada, mas isso é Agostinho, fase 3. Sim. E o pessoal gosta de se apegar a essa ideia. Mas se você olhar Tomás de Aquino, você vai ver que ele está falando coisas muito parecidas com aquilo que eu e você estamos falando. Agora, o tomismo posterior, que começa a falar de guerra justa, de política, né? Ele distorce o que Tomás de Aquino falava. É por isso que você tem um movimento hoje chamado movimento de tomasianismo, o retorno... A ideia de Alberto Magno, Tomás de Aquino, que eram os caras alquímicos, entendeu? Sim, então. O pessoal que trabalha em interdependência. Que é uma influência do pensamento árabe, né? Sem dúvida tem influência árabe também. Né? O árabe tem um pouco esse pensamento, assim, um pouco mais somático, né? Exato. Isso mesmo. E eu estou tentando trazer o pessoal, os sheiks e outros para fazer podcast aqui também, para a gente explorar essas questões, né? Pessoas que também trabalham com a filosofia islâmica, para trabalhar, como a gente está trabalhando aqui, né? Mas dentro do viés brasileiro, né? Você não acha que a questão do atraso brasileiro, como a gente fala, na verdade está apontando para uma necessidade de uma criação de uma roda do Dharma nossa própria, em outras palavras, um princípio nosso próprio, um movimento nosso próprio, dos próprios brasileiros, sem precisar olhar para fora. Um Kali-yuga brasileiro, é isso? Isso, por aí, entendeu? Precisamos espiar os nossos demônios. Né? O Brasil pensar a partir do Brasil, não ficar, sabe, assim, não, porque os europeus estão produzindo isso, os Estados Unidos estão produzindo aquilo, a Austrália está produzindo, e daí? Acho que a gente está fazendo isso, não é? Eu acho que começou. Nós somos essa geração, não é? Que está fazendo isso. Eu acho a gente olhar para a nossa terra, falar a partir da gente...
mas fazer uma coisa que, né, que eu até discuto bastante no meu doutorado, né? Que é você não deixar de fazer uma interculturalidade do pensamento, né? Eu falo, eu não vou deixar de ler o Heidegger porque eu sou brasileiro. O Heidegger é legal, mas eu não vou deixar de ouvir, participar das cerimônias e produzir conhecimentos em estados alterados de consciência, porque também me produzem, né? Assim, né? Eu desenhei a minha tese de doutorado durante uma cerimônia com um amigo Rony Quinn, né? Então, no transe, eu fui organizando tudo, como é que ia ser a minha tese de doutorado. Que interessante. Quer dizer, sua razão não estava bloqueada, ela estava funcionando muito bem, aliás. Só que estava funcionando de forma livre. De né? forma livre. O que você quer dizer com forma livre? Não estava preso a nenhuma fórmula, né? É uma razão trabalhando, né? Mas livre, funcionando. Quer dizer, você não tinha uma meta consistente. Isso aqui sim, isso aqui não. Você estava solto. Eu estava solto, E deu certo. Funcionou. Funcionou. Virou uma tese. Pois é, Eu fui aprovado. Pode apontar a solução para um monte de doutorandos que travam do processo, né? Sim, porque é um processo criativo, né? O pensamento é criativo, né? Né? Eu sou muito da... eu penso muito como Deleuze, assim, né? Que a filosofia é uma criação de conceito. A gente tem que criar conceitos, sabe? A filosofia tem que ser esse exercício de criação de conceitos, né? A gente não precisa ficar estagnado, né? A gente tem que produzir coisa nova, né? E eu acho que é onde a gente está, né? Pensando novos paradigmas, assim, né? Quando a gente for pensar, por exemplo, a ideia de um pensamento decolonial. Então, lá no Instituto, né? Lá no INATEQUIE, eu dei a formação lá foi 2023, 2024, né? Lá da turma de psicanálise. E era psicanálise e pensamento decolonial. Porque não tem como você ouvir o brasileiro querendo que a pessoa fale igual eu estivesse falando com um morador de Viena do final do século XIX. Pois é, rapaz, mas você sabe que... É um outro mundo, é outra cultura, é outro pensamento. Né? E você sabe que o pessoal aqui no Brasil, eles gostam muito de pegar no pé da gente, que lê Heidegger, que lê Michel Eliade, etc., falando que os caras se envolveram com a extrema-direita. E o que eu tenho a ver com isso, entendeu? Não, você está sendo influenciado por eles. Não, mas eu sei pensar. Se eu pegar algum elemento lá, eu desvio dele. Né? Isso fala muito desse seu livro aqui, né? Olha, A Sombra de Hermes. Esse foi um livro que eu fiz um capítulo desse livro. Eu vi. Justamente. Esse capítulo aqui é justamente uma experiência que eu tive, que foi uma xamã, a Sweet Medicine, que é uma xamã Lakota, que veio para o Brasil e aí ela deu uma palestra. E aí ela estava tentando explicar um conceito que é o Siksuya, que é um conceito que ela pegou uma coisa na mão, assim, na hora, assim, um bonequinho e tal, e tentou ficar me explicando, né? Que esse aqui, né? Siksuya, né? Eu vi o termo, falei... Então, que é um termo Lakota. E ela tentando me explicar. O que ela estava falando era justamente a ideia de que a cultura, o pensamento, era uma coisa que ela vai se construindo como uma teia, como uma colcha de retalhos, né? Certo. E aquilo ficou em mim, entendeu? Eu falei, nossa, interessante isso. Mas é uma experiência que eu ouvi ela numa palestra, assim, numa transmissão de conhecimento ali nativo, né? E aí disso aqui virou um capítulo do livro, né? Porque eu falei, não, isso aqui é muito interessante, né? Como que é, então, essa produção hermenêutica, né, mesmo, de produzir a cultura, né? Quer dizer, a cultura é isso, ela é uma colcha de retalhos, né? Então, como é que eu amarro uma coisa na outra, né? Então, esse processo hermenêutico é muito importante, né? E aí saiu esse livro agora, né, que é sobre hermenêutica da religião, aí, e eu fiz um dos capítulos aí, da editora Forja. E nós temos ainda um outro livro que você trouxe para mim aqui. E o que seria esse? Esse daí é um trabalho, o meu trabalho como gestor de políticas públicas. Leazar. Leazar era uma... Leazar é o nome? Leazar. 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 É o acaso. É o acaso. Acaso, Leazar. O azar. Azar é acaso. Acaso, entendi. Arte pública e ação cultural, entendi. Que é um trabalho que a gente fez com uma instituição. Eu fui presidente dessa instituição por 12 anos, né? E a gente fazia um trabalho de arte pública, né? Em que a gente ia para as comunidades, fazia um trabalho de arte contemporânea, de pesquisa de arte contemporânea, né? Na época ainda que eu montava espetáculos e cheguei a montar alguns espetáculos, fazer temporada com espetáculos, né? E montei um texto do Plínio Marcos na época também. Você montou um texto da onde veio a minha origem de nome, pelo menos, né? O Plínio Marcos Teatro. Eu montei um texto do Plínio Marcos no antigo hospital psiquiátrico que tinha lá em Diadema. Que virou um prédio da Unifesp, né?
que tem umas histórias meio malucas lá, porque o Roberto Carlos chegou a ficar internado lá, dizem. O Raul Seixas ficava lá O direto. Raul Seixas fica lá, nossa. O Paulo Coelho também ficou lá, não? Paulo Coelho, Paulo é. o Mas então pessoal assim, então ficava- todo mundo ficou lá, então. Tá, entendi. Que coisa. Que era uma área assim mais nobre, né? Que no hospital, que assim, não era de doido, né? Era um negócio meio particular, né? Uma coisa... Só ia lá pra fazer a limpeza, né? É mesmo? Nossa, que coisa. Você vê, né? Eu tenho a língua chinesa, a moderna e a clássica. E na hora que eu cheguei para ler isso aqui, eu não consegui ler. Francesa. É o maldito francês. Eu tenho problema com ele e com o alemão. Francês, Cara. oui. Nossa, essa língua é uma desgraça para mim. Mas eu consigo ler, consigo escrever, mas falar é sempre uma desgraça. Falar o até. francês é difícil. Eu acho difícil falar francês. Aham. Consigo ler tudo, mas... Falar Agora, é um problema. ler azar é um conceito que era utilizado pelo John Cage, que era um músico contemporâneo, né, do século XX. Então ele compunha música ao acaso. Ele compunha as musicalidades era ao acaso. Ele pegava coisas ao acaso e ia compondo música. Que coisa. E a partitura dele era solta na página, assim. Você tocava aleatório, não tinha jeito certo de tocar. Uau. Então é um conceito que ele trabalhava mesmo, e era um conceito que a gente trabalhava de arte contemporânea, e por isso virou o nome do grupo, assim. Porque eu montei na época um espetáculo que chamava Ler Azar, que foi um espetáculo que eu montei utilizando essa metodologia ao azar, entendi. de coisas aleatórias, tudo, de cenas aleatórias e imagens, né? Era um espetáculo multimídia, né? E a gente montou esse espetáculo na época para apresentar para um grupo de franceses que veio até Diadema na época, né? Fazer uma parceria com a cidade. Então a gente montou esse espetáculo para apresentar para eles e botamos o nome em francês. Aí virou um negócio legal, a galera gostava e acabou ficando. Quando a gente deu o nome pro grupo de teatro, virou o grupo Leazar, e aí foi ficando. E foi embora. E aí ficou. Mas e o que aconteceu com esse seu grupo de teatro? Vocês não chegaram aí pra televisão? O último espetáculo que eu montei foi em 2009. Nossa, faz tempo então. 2009. O último trabalho que eu montei, que já foi nessa perspectiva de montar um teatro ritual. Em que na época eu chamei uma moça, que era a Rose Naye, que ela fazia pesquisa de cantos africanos. E aí eu fui nessa linha de a gente montar um trabalho mesmo, que era isso, assim, era um trabalho livre, a gente chegava e fazia, e ia cantando, né? Tinha todo um trabalho mais específico, que a gente chama de ações físicas, né? Que tem essa coisa do corpo, tem um movimento do corpo que você repete junto com o canto, para tentar alcançar esses estados, né? Foi o meu último trabalho, esse foi 2009, que já tinha essa coisa dessa pesquisa mesmo da arte contemporânea, junto com o ritual, junto com... né? Mas eu me tornar um mestre de cerimônias foi em 2012 mesmo. Que aí dali pra cá já eu tenho essa função agora, né, como sacerdote, né? Como é que foi esse processo? Então, meio que foi um processo assim de estudo, que eu fui pesquisando, estudando, né? E aí acabei tomando contato com um curandeiro peruano, né? O Ramiro. E aí a gente começou a fazer os trabalhos, ele começou a conduzir as cerimônias, né? E aí ele foi fazendo uma imersão comigo. Ele foi morar perto da minha casa, assim, tudo a gente fez uma parceria. Eu estava com um projeto na época pelo governo. E aí a gente fazia aulas, fazia coisas gratuitas, tudo, né? Então eu consegui trazer ele, botar ele ali por perto. E aí ele foi me passando, né, todos aqueles saberes, os entendimentos ali, né, em torno do pensamento e do xamanismo peruano, né. E aí uns 6, 8 meses depois ele foi embora, né, e aí ficou um grupo, falei, e aí, William, continua? Continua? Você que tava com o cara aí, toca aí. Foi a coisa assim, natural, né? Foi uma coisa da comunidade mesmo. Da comunidade, entendi. Você que estava mais próximo, você que... Bora lá, entendeu? Não teve assume agora, né? Você que estuda isso aí, bora pra cima. Né? Aí depois eu tive outros mestres, mas assim, um mestre que me acompanhou durante um bom tempo, assim, durante alguns anos, foi o Yanã, né? O Yanã Ieté, que era uma liderança, né, xamânica Cariri Chocó, assim, era um líder de cerimônias, né? E que felizmente ele também já não está mais entre nós, né? Mas ele foi o que acho que me acompanhou por mais anos, assim. Ele que me passou a mesma coisa da bruxaria, assim mesmo, do xamanismo, do curandeirismo mesmo, nativo, né? O que você chama de bruxaria? Como assim? De você fazer curas, né? De você pegar uma erva, fazer um benzimento, tirar uma ziquezira que tiver, uma quizira que tiver na pessoa, né? Arrancar como dizem os índios
acrianos, né? Tirar a panima, né? Quando a pessoa tá com... que a nossa avó chamava de quebranto, e por aí vai, né? Rapaz, eu fico admirado com essa capacidade de investigação que você tem, porque assim, eu continuo na área do exorcismo cristão e budista, verificando essas coisas, me dá um trabalho tão grande ver várias, por exemplo, né, várias perspectivas e várias questões históricas. Começou com meu tio Sebastião, que é meu padrinho, Furlan, italiano. Ele se envolveu com a renovação carismática católica. Aí tinha Celino e Claudio Honor que ensinaram para ele, aí depois teve uma série de... Acabou culminando com o próprio Padre Gabriele à morte. O exorcismo do Vaticano, entendeu? Cursos que tinha, etc. Né? Ele acabava passando para mim, eu também assisti vários. Dom João Evangelista Terra, uma galera voltada para o exorcismo. Muito legal, gosto, cara. E depois... Você tem que ver a Felicitas Goodman. Quem? A Felicitas Goodman. Então, pois é, rapaz, você me falou, eu não sabia dela não, eu preciso ler. Preciso ler. E ela tem uns textos sobre glossolalia também. Tal da oração em línguas. Ela tem uns estudos de glossolalia também. O pessoal fica revoltado quando você fala que não tem estrutura predicativa. Eles falam, mas não é dom. Então você fala, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não tem estrutura predicativa, não dá pra gente entender. Não, mas então não é dom. Você fala, não sei se é dom. Isso é uma questão de fé. Aí a pessoa fica brava com você, mas não é isso. A questão é, estrutura predicativa é sujeito, verbo e objeto. Sim. Se você não tem isso, como é que eu vou entender o que você está falando? Né? Então, não é línguas propriamente dita, é um monte de, como você falou, sons guturais que você vai soltando. Né? Por exemplo, aí você tem que interpretar a glossolalia. Como? Entendeu? Não tem, pois é, aí você precisa de uma outra... Aí precisa do dom, né? Aí precisa de outra coisa. Né? A razão não dá conta. Aí você estava falando da família, você está continuando a história. Então, e aí depois eu fui pro lado chinês. Meu pai é chinês, né? Minha mãe é italiana, então fui pro lado chinês, sem pretensões como você, eu acabei desembocando dentro de uma área budista que tem a ver com exorcismo, com rituais ligados a Yamantaká, e depois eu acabei vendo um pouco, mas aí é mais textual, né? Vajrakhilaya e Mahakrodha Hayagriva, que é de Serajay, monastério de Serajay e tal, tem uma questão ali também, que é aquilo que você falou, né? Você tem casos que a medicina não resolve, e aí essas cerimônias aparentemente resolvem. Sim. Ou dão um alívio para a pessoa, né? Sim. Então, o ritual católico também, né? Que é, às vezes a pessoa fica 40, 50 anos lutando com alguma coisa ali, e aquilo dá um alívio para a pessoa, mas não resolve também. Em alguns casos resolve, outros casos não resolve. Quer dizer, sim, uma zona muito cinzenta de efetividade. Os xamãs também falam isso. Às vezes eles veem uma situação e eles falam, aqui não tem o que fazer. Aqui dá para curar, aqui não dá. Tem coisa que não tem o que fazer, tem coisa que dá para tirar, né? Então, interessante isso, né? Quer dizer, tem coisa que a gente consegue resolver, tem coisa que não. Pois é, e hoje mesmo uma coisa interessante, você me trouxe um ossinho, né? Sim, uma vértebra. Uma vértebra de jiboia. Né? Na cultura budista, a cobra, ela representa os nagas, e os nagas têm dois viés. O primeiro viés, ele representa alguém que tinha disciplina moral, mas por algum motivo não conseguiu sustentar ela, tomou o renascimento como naga. Mas é extremamente inteligente e poderoso, ou poderosa, porque teve contato com os princípios fundamentais das coisas, que são os dharmas, ou Buda Dharma. E vai atingir a plena iluminação, mas está num movimento já de alta aceleração, pode ser bodhisattva, uma série de coisas. E ao mesmo tempo também simboliza a sabedoria. A cobra, que você me deu esse ossinho aqui, Nagarjuna, por exemplo. Ele tem 7 cobras aqui em cima. Quem olha, né, principalmente no registro cristão, fala o demônio, porque a cobra é o demônio. Aquela cena do filme do Ken Reeves, que a cobra vem assim... Mukalinda, o rei Mukalinda é um rei naga, e ele vem por cima e abre assim e cobre, né? Mas aí não tem uma história lá, pelo menos, o pessoal fala, o pessoal mais esotérico comenta isso, né, que na verdade ali é um Buda que, só que aí ele encarnou em várias pessoas, é isso? Como é que é isso? Aí eu já não sei. O Buda encarnar em várias pessoas eu não sei. Mas existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de emanações. A gente chama de emanações. Mas aí já é uma conexão de budismo com a estrutura védica mais fundamental, inicial da cultura, né? Por exemplo, questão da reencarnação. Que no caso ali, você está falando do Buda Dorje, não é isso? No filme? Não, então. O Dorje é o Lama Dorje. O Lama Dorje, isso. Pronto. O Lama Dorje, eles trabalham com a questão da divisão é aquilo que eu falei, emanação. Então, quando o William atingir a plena iluminação, ele pode dividir a consciência dele e ter várias personalidades. Mas isso é um reflexo da cultura mais védica, da ideia de Brahma que coloca a emanação. Outras culturas que o budismo vai se espalhando e vai se misturando, pra você ter uma ideia,
o próprio Dalai Lama diz, acreditar na reencarnação não é uma necessidade. Por quê? Porque o Buda também deixa isso. Ele fala assim, olha, o renunciante deve se comportar como alguém que está com a cabeça pegando fogo. Ele não deve pensar em o que vai acontecer nas minhas próximas vezes. Ele deve resolver o problema agora. E atingir a sua libertação no agora. Não daqui a centenas de milhares de vidas. Já que eu vou reencarnar, depois eu resolvo isso. Exato. E cai numa espécie de concepção niilista da realidade. Né? Daqui a tantos milhões... Mas quando que vai chegar a plena iluminação? Sei lá, em algum momento também. Então não quero nem saber mais, entendeu? Então você acaba caindo dentro dessa concepção. Agora, o Naga, ele representa essa concepção, porque ele troca de pele. Seria a reencarnação, entende? E o budismo coloca a serpente como inteligência, porque não porque é por causa da reencarnação, mas porque ela tem que se renovar constantemente em função das adaptações que ocorrem no trato com as pessoas, no trato com o mundo e assim por diante. Então está lá a concepção, a ideia. Né? E você me dá essa vértebra muito interessante. Eu gostei muito, porque eu falei, olha, tá me trazendo uma vértebra de jiboia. Ideias bem interessantes. Né? Na tradição cristã, quando você faz uma análise filológica do termo serpente, né? Saraf, acaba se aproximando do termo seraf, que é o serafim, Sim. que é o anjo mais elevado dentro das categorias de Dionísio e Areopagita. Você falou de Dionísio também, tá vendo? É estranho, né? Essas conexões que a gente vai fazendo a partir do nosso inconsciente vai fazendo conexões, né? E aí... Por isso que eu gosto de psicanálise. Falando nisso, o Daniel Amaro esteve aqui, né? Você gosta dele, né? Então, ele e a esposa estiveram aqui. A gente só não está casando de conseguir colocar vocês em contato direto, né? Precisamos fazer um programa juntos. Precisa trazer ele para cá. A gente pode programar um seminário, alguma coisa assim, trazer ele para cá. Sim, mas eu gosto bastante do trabalho do Daniel, assim. Né? Daniel é um cara bem na ponta da coisa mesmo, né? Assim, em termos de pesquisa e assim por diante da psicanálise, né? Então, e essa coisa do pensamento lacaniano, né? Porque o Lacan, ele tem essa preocupação com a linguagem, que é isso que a gente está o tempo inteiro, né? Tentando lidar. Lacan acaba falando com a China também, né? Fala com o taoísmo, fala com o budismo. Ele tem um estudo, né, importante ali de língua chinesa. Que ele fala que a língua como símbolo, né? A língua chinesa tem isso, de fato, né? A língua como símbolo, né? A gente chama de logograma, ou não chama... Pode ser ideograma também, qualquer coisa. Sim. Mas não é uma coisa egípcia, não é naquele sentido que está lá, é uma representação mais abstrata de cada coisa, mas que recebe em si uma imputação dependendo da dinastia. Então a palavra muda a maneira como você fala e também muda o significado dependendo Então quer dizer, é uma coisa muito fluida, né? Assim, né? Parece a cobra que vai mudando de casca mesmo, né? Então, pois é, e tem essa coisa do nosso ser, né? Que acho que é importante que o Lacan traz, que é esse lugar da gente se fazer na fala, né? Né? De alguma forma a gente é a letra também, né? E eu vi que em um dos seus livros você trabalha com Laban, o octaedro de Laban, né? Eu acho que tem aqui um desses livros aqui, você está trabalhando com Laban aqui, me parece, né? Aqui, ó. Mas eu não sei se é esse mesmo, deixa eu ver aqui. Não, acho que é Projeto Sarau, não é esse. Acho que é esse aqui da hermenêutica. Eu vi alguma coisa de Laban aqui, parece que é uma coisa de dança. Laban eu tive um período de pesquisa, escrevi artigos sobre o Laban também. Ah, é? E ele trabalha com uma questão de octaedro ali, né? De mapeamento do movimento humano. E o Laban também tem essa questão que é interessante aí, que a gente estava falando, de determinadas posturas do corpo, estados do corpo que provocam emoções. Né? Ah, ele tem? Eu vi que o Evaldo Bertazzo teve por aqui também. Isso, tá aí o texto Laban. Isso, Laban e o Cotidiano, projeto de dança dramática. Isso. Nesse livro aqui, que é um artigo que está aqui nesse livro. E tem outros textos também do Arthur aí. É interessante que você faz uma passagem, você consegue fazer a ponte, né, entre essas estruturas que são modernas da dança e você entra dentro do xamanismo e consegue fazer uma conexão. Isso é Brasil, né? E a psicanálise. Isso é Brasil, né? É a mestiçagem, né? Porque elas estão dialogando, né? Às vezes o pessoal critica bastante, assim, né? Fala, mas é muita coisa. Eu falo, não, eu não acho, não. Eu acho que tá tudo conversando, tá tudo certo, porque a gente tá falando disso, né? Eu acho que às vezes a gente tem alguns problemas, assim, acho que de um puritanismo muito grande, às vezes, sabe, das pesquisas, né? Que às vezes me preocupa, assim, falar, mano, mas por que não? Por que eu não posso conversar se a gente tá falando de cultura brasileira? Né? E isso faz parte da cultura brasileira, né? Quando você vai falar, por exemplo, de um folião de maracatu, que é o caboclo de lança de maracatu, por exemplo, que sabe aqueles que dançam aquele
cheio de lantejoula, que tem uma lança, assim. Ele carrega um sino nas costas, que é quase o peso dele, assim, de metal nas costas, né? Ele dança e ficava docando aquele sino, né? E eles dançam 3, 4 dias ali sem tirar aquela roupa, em transe, Uau. né? E ao mesmo tempo aquilo ali tem uma interface com o pensamento cristão ali, que tem a ver com o universo do cristianismo popular, né? E tem a ver com o indígena, e tem a ver com o caboclo, e tem a ver com questões europeias ali também, da misticismo, né? Ibérico, né? Ali presente no Nordeste, né? Então, cara, é um negócio que tá todo atravessado, como é que eu não vou? Né? Quais são os estados psíquicos, né? A estrutura psíquica de uma pessoa que está dançando há 3 dias? Pois é, rapaz. E sabe que essa coisa da cobra sua me lembrou algumas coisas que eu estudei na simbologia da serpente, é Cristo. Aí a pessoa fala, como assim Cristo? A ressurreição, a troca de pele, entendeu? Sim. E depois se perdeu essa imagem simbólica, né? Da ressurreição, do Cristo que é a nova serpente, que derruba a serpente antiga, que é aquela que foi colocada no mastro do Moisés, aí quem olhar para a serpente será curado, né? Então, essa concepção negativa da natureza, que às vezes permeia o cristianismo, ela é vencida pelo cristianismo popular, né? Como você está colocando. Sim. O cristianismo popular, ele retoma tudo isso de volta, né? E traz isso para a prática mesmo, né? Para o fazer, né? Quando você pensa, por exemplo, acho que assim, quando você pensa as pagelanças ou, sei lá, o Tabor de Minas, sabe? O movimento amazônico todo, assim, ele é muito forte nisso, né? Eu lembro uma época que eu estava dando aula pro pessoal da Umbanda, né? Tem uma plataforma que chama Umbanda EAD. Eu dava aula de xamanismo tradicional lá para os Mas alunos. existe ainda ou ela fechou? Existe. A plataforma é Umbanda EAD, né? Uma plataforma de teologia da Umbanda, né? E é o pessoal lá de Bauru, o Rodrigo. E aí, então assim, aí eu dava aula, e aí os alunos no fórum, eles me perguntavam, eles falavam, professor, que eu dava aula, por exemplo, dos animais, explicando os animais, o xamanismo. Aí eles me mandavam uma pergunta assim, né? Falavam, professor, tem um pai de santo aqui que ele incorpora um vagalume. Uau, inseto? Vagalume. Caraca, e aí? E isso tem a ver com xamanismo? Não tem. Mas é um terreiro de Umbanda em que um pai de santo incorpora um vagalume, lá no meio da Amazônia. Isso faz total sentido. Né? Assim, mas é uma entidade da Umbanda? Agora é. Agora é. Não era, mas agora é. Agora é. Agora é. Um outro que incorpora sapo. Uau. Né? Então, isso faz parte de um psiquismo assim, brasileiro. Perfeito. Você entende? Então a gente tem que olhar para esse lugar, assim, né? Para esse psiquismo, assim, né? Não dá para você pensar fora desse lugar, né? E pensar uma clínica fora desse lugar. De um sujeito que vem conversar com você que incorpora um vagalume. E o que você vai falar pro cara assim? Não, mas isso aí é o seu pai, é a sua mãe, é o Édipo. É claro que tem, lógico, a gente sabe. Uma coisa não anula a outra, né? Porque todos nós somos filhos e nós temos a nossa novelinha familiar, né? E a gente aprendeu a ser gente ali no meio da nossa família. Sem dúvida. Então é claro que se tiver algum problema ali, isso vai ficar na gente, né? É uma ancestralidade nossa, né? Agora, o psiquismo não se limita a isso, né? Olha que interessante, né? Porque no budismo, por exemplo, um amigo meu de Hong Kong mandou um vídeo para eu. Olha só que interessante essa experiência de exorcismo que nós tivemos aqui. Era uma mulher que estava se sentindo muito mal, porque aprendeu no budismo Terra Pura que não deveria ter comido carne. Eles são estritamente vegetarianos, o pessoal do budismo Terra Pura, ou Jintu. Tá. Né, em chinês, Jintu. Aí ela se sentiu muito mal com isso. E o espírito apareceu como o espírito de caranguejo que incorporou nela e disse assim, eu tô amaldiçoando ela e tô dando doença para ela porque ela comeu a carne da gente. Ou seja, ele é uma unificação da quantidade de caranguejo que ela comeu, entendeu? Sim. E aí, num dado momento lá das preces, ela levantou e começou a andar igual as nossas dancinhas aqui no Brasil do caranguejinho, sabe? Sim, ela andando como caranguejo. Caranguejo, assim, de um lado pro outro, assim, entende? E depois de um tempo, aconteceu a libertação dela, ela voltou ao normal. E o caranguejo seguiu a vida dos caranguejos, entendeu? Que era uma espécie de união, assim, de vários caranguejos, assim. Né? No xamanismo, a gente fala muito dessa questão dessa coisa do espírito parental, né? Que no caso, por exemplo, da jiboia, ele é um espírito parental, assim, para os povos amazônicos, né?
É um espírito que ele não é um espírito que está ligado a uma pessoa ou um xamã, mas é um espírito da comunidade, né? De um grupo cultural, né? E eles têm o que a gente chama de campo morfogenético, assim, né? Então, tipo, você tem o espírito da espécie, né? Então, o espírito daquela espécie, né? Então, é o espírito do caranguejo, né, cara? Do caranguejo que ela comeu, então ela comia muito caranguejo, ela gostava E aí o espírito do caranguejo se vingou, né, cara? Se vingou dando doença pra ela, entendeu? E aí o mestre de Dharma que estava lá conduzindo a cerimônia começa a conversar com o espírito, falando: você tem que ter compaixão, você tem que perdoar ela e papapá. E aí depois ela voltava assim, falava: não, mas e daí? Ele falava pra ela: você tem que se comportar direito em relação aos caranguejos agora, e papapá, tem que ajudar, né? Proteger os animais e tal. Aquela coisa estranha, entende? Você fala assim: nossa, que coisa totalmente alienígena em relação àquilo que ele tem de percepção. Mas funcionou, no final ela ficou bem. E aí que é legal essa conversa, né? Em que lugar do psiquismo dela tá esse caranguejo? Né?